Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu gravei esse vídeo apenas para explicar, né, a atividade. Não vou indicar nem página de livro, nem site da internet, nem vídeos do YouTube, porque a semana passada eu já fiz isso na atividade 10, tá certo? Aqui, novamente, segue a questão do Simple Present. Também a explicação do Simple Present está no vídeo da aula da semana passada, tá lá no grupo, tá certo? Então lá explica muito bem o que é o Simple Present, como formar frases na afirmativa, negativa e interrogativa. Eu só vou explicar aqui para vocês terem uma ideia como é a atividade, tá certo? Então a primeira questão, vocês têm aí, ó, complete as frases abaixo usando a forma afirmativa do presente simples dos verbos entre parênteses. Então, o que é que vocês irão analisar aqui? O sujeito. Se o sujeito está na primeira pessoa, se o sujeito está na terceira pessoa, certo? E observar que quando o sujeito está na terceira pessoa do singular, esse verbo aí que está entre parênteses, ele vai ter acréscimo, seja de S, ES ou IES, depende da terminação verbal. Então, analisem direito quem é o sujeito e veja direitinho como é a terminação verbal. Nessa primeira questão aí, vocês vão passar esses verbos que estão entre parênteses para o Simple Present na forma afirmativa, tá certo? Na segunda questão aí, vocês têm aí, coloque as frases abaixo na forma negativa do Simple Present. Então, aqui também, novamente, vocês têm que observar se o sujeito está nas demais pessoas ou está na terceira pessoa do singular. E daí, vocês irão utilizar o don't ou doesn't, certo? É só rever a aula da semana passada para vocês saberem como é que se escreve don't e como é que se escreve doesn't, ok? Na terceira questão, coloque as frases abaixo na forma interrogativa do Simple Present. Aqui também do mesmo jeito, vocês têm que observar quem é o sujeito, se ele está na terceira pessoa ou se ele está nas demais pessoas para poder utilizar do ou das, certo? E daí vocês têm que observar como é que se faz frases na forma interrogativa no Simple Present, lembrando do vídeo da semana passada. Na quarta questão, pede o seguinte: leia as informações do quadro abaixo e escreva verdadeiro ou falso. Vocês têm aí people, que são o nome das pessoas, tem aí Maria, João, Júlia e Fábio. Aí tem aí TV, shows, ou seja, quais são os shows de TV, né, que esses personagens assistem. E tem aí frequency, ou seja, a frequência com que eles assistem, certo? Aí vocês têm aí em Maria, né? Maria assiste aí soap, operas e variety shows, ou seja, ela assiste dois shows de TV, certo? Agora, com que variedade Maria assiste? Maria assiste esses dois tipos de shows, né? Durante a semana toda. Observa aí Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday e Sunday. Ou seja, aí são as abreviações dos dias da semana, certo? Aí tem aí João, né? Assiste aí também 2 programas, Júlia 2 programas e Fábio 2 programas. Só que vocês têm que ver quais são as frequências com que eles assistem. Então, vocês irão colocar aí à frente de cada frase dessa, verdadeiro ou falso. Então, nessa questão 1 aí, né, vocês têm aí, Maria watches soap operas 3 times a week. Então, vocês vão observar se as informações que estão aí no retângulo, né, nessa tabela aí, se elas são verdadeiras ou falsas de acordo com essa frase. Então, o que é que vocês têm que fazer? Traduzir as frases para poder entender quantas vezes, né, Maria assiste os programas de TV, para saber se é verdadeiro ou falso. Na questão 2 aí, vocês têm João watches sport programs every day. Então, novamente, para saber se essa questão aí está verdadeira ou falsa, vocês têm que traduzir a terceira questão do mesmo jeito e a quarta questão do mesmo jeito.
e observar as informações aí na tabela e colocar verdadeiro ou falso. Na quarta questão aí é uma interpretação de texto. Vocês irão traduzir o texto para poder responder as questões abaixo, tá certo? Lembrando que eu quero as respostas em inglês, ou seja, vocês traduzem o texto para o português e daí retiram as informações em inglês. Desejo que vocês tenham um ótimo aproveitamento da atividade, aprendam bastante, lembrem-se de ler a atividade do início até o fim, não vá tentar fazer de todo jeito, tá certo? Vejam um vídeo da semana passada para poder entender como é que trabalha o Simple Present nas 3 frases, afirmativa, negativa e interrogativa, e utilizem o dicionário online ou o físico para vocês poderem traduzir o texto e responder as questões certinhas, tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana. Qualquer dúvida, se ainda tiverem dúvida, podem tirar pelo privado.